Olá, a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, onde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podermos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Desde que começamos a série de vídeos que vai tratando dos assuntos relativos ao fim dos tempos. E mais para frente vamos chegar nos vídeos que vão tratar sobre as questões do fim do mundo. Nós vimos que numa ordem crescente aquele mistério da iniquidade, que São Paulo já nos avisava, ele foi crescendo conforme os tempos foram passando. De forma que se tornou uma proporção muito grande, né? O mal, ele penetrou no coração das pessoas. Hoje é difícil nós falarmos de pessoas com pureza no coração. Por quê? Porque entre as pessoas há um caos instalado nas mais diversas camadas da sociedade. Por isso, hoje nós vamos falar de uma grande confusão. Tudo que o anticristo precisa para estender o seu domínio sobre o mundo é de que as pessoas não tenham mais alicerces na vida. O alicerce familiar, o alicerce, digamos assim, do seu bem-estar, da pessoa ter um lugar para se refugiar, por exemplo, a sua casa, sempre quando nós estamos em situação de vulnerabilidade, qual é o lugar que nós procuramos? O lugar onde nós moramos, lá nós nos sentimos seguros, concorda? Nós temos passado problemas culturais e porque as pessoas perderam a identidade de filhos de Deus. As pessoas têm colocado máscaras. Para quê? Para que quando as pessoas olhem para elas, elas possam enxergar alguém com que elas se identifiquem, mas não com a pessoa em si. Percebe isso? Nós também passamos por uma crise moral, porque nós perdemos os nossos valores. E olha, valores que vão muito além dos valores cristãos, que são, digamos assim, os mais fundamentais. Mas valores éticos, valores morais, valores humanos, por vezes nós nos deparamos com situações de pessoas sofrendo, mas como não é conosco, eu não me importo. Percebe? Mas o que eu considero assim mais grave é nós estarmos perdidos, nós estarmos confusos, vivendo um caos espiritual. Porque a nossa fé, ela é muito clara. Toda a nossa fé em Jesus Cristo está baseada na ressurreição dele. Você pode ver que nos dias de hoje as pessoas têm questionado sobre Jesus, sobre a vida dele, sobre se ele era uma pessoa humana ou não. Tem pessoas que afirmam que Jesus era alienígena. E hoje, com essa onda de falar de alienígenas, né, não está muito longe de falar que Jesus era apenas mais um aí na fila do pão. Para quê? Para que a fé das pessoas seja abalada. E hoje muitas pessoas estão com a fé abalada porque elas não conseguem mais viver uma direção espiritual, mas elas têm flashes daquilo que ela identifica como fé.
não é a fé católica, mas é a fé que ela cria no imaginário dela. E aí a pessoa se perde, porque qualquer coisa que acontecer, ela não vai ter aquela base sólida dos ensinamentos da igreja. Por isso, então, hoje nós vemos uma grande confusão. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a pegar a palavra de Deus na segunda carta do nosso amigo Pedro, né? São Pedro, capítulo 3. Nós vamos começar ali do versículo 3. E preste atenção nas palavras de Pedro para ver se não é exatamente o que nós vivenciamos nos dias de hoje. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 3, que vai nos dizer assim: E antes de tudo, deveis saber que nos últimos dias virão zombadores, cheios de escárnio, e que vivem segundo suas próprias paixões, dizendo: O que houve com a promessa de sua vinda? Pois desde que os pais morreram, tudo permanece como no princípio da criação. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, quando nós falamos dos assuntos relativos ao fim dos tempos e ao fim do mundo, logo aparece alguém e fala assim: nossa, você é alarmista, porque se criou no entendimento das pessoas que, para falar da fé, nós temos que falar assim que Deus ama, que Deus perdoa tudo, que está tudo bem, que Deus quer o nosso bem independente do que nós fizermos. Olha, talvez a coisa não seja bem assim. Estão mostrando um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus de Jesus Cristo. Por quê? Ah, o cabeça, você está dizendo assim que Deus não nos ama? Não, de forma alguma. O amor de Deus é ao extremo a ponto de ele entregar o seu próprio filho para que nós pudéssemos ser salvos no nome dele. Ou seja, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Bem, então o que eu estou querendo dizer? É que nós, São Paulo nos ensina assim, que tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então nós temos que ter discernimento nas coisas de Deus. Deus nos ama, sim. Mas se nós fizermos coisas que são contra a nossa fé, contra os nossos princípios familiares, nossos princípios éticos, morais, aquele que a igreja nos coloca como as verdades da fé, nós vamos estar desagradando o coração de Deus. E à medida que nós, com os nossos pecados, vamos colocando barreiras entre nós e Deus, veja, não é Deus que está colocando barreiras, mas somos nós colocando barreiras. Isso vai fazendo com que nós percamos Deus na distância, assim como uma pessoa vai se afastando de nós, ou nós nos afastamos da pessoa, como é o caso que nós estamos nos afastando de Deus, chega um momento que nós não conseguimos mais enxergar. E aí, isto se torna entre aquele relacionamento entre nós e Deus um relacionamento fictício, não é real, percebe? Então assim, o mundo ele está questionando, olha, cadê a promessa da volta gloriosa de Jesus? Tá tudo do mesmo jeito, né? Porque assim, ó, vem guerra, acaba a guerra, vem outra guerra, acaba a guerra. Acontece tal situação aqui, para. Acontece tal situação ali, para. Essas coisas vão se repetindo no mundo de uma forma meio que natural. É assim. Mas veja, os ensinamentos de Jesus dizem o quê? Aqui não é o nosso lugar é o céu.
esse tempo que nós estamos passando no mundo é como uma grande prova, que nem no tempo que nós estamos na escola, né? Para que nós, aprendendo sobre as coisas da vida, busquemos as coisas certas para que no dia da prova final a gente possa fazer uma boa prova e passar de ano. Nós estamos sendo provados nessa vida para ver se nós merecemos o céu. Porque desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, a humanidade tem se afastado de Deus. Jesus, com a sua vida, está nos puxando de volta para Deus. E muitas pessoas entenderam isso. E estão caminhando em direção a Jesus. Porque caminhando na direção de Jesus, nós encontraremos o Pai. Por isso que Jesus vai dizer assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Percebe? Então, assim, nós temos que ter isso muito claro. Fora de Jesus não há salvação. Não há uma verdade fora de Jesus. Existem grandes líderes religiosos no mundo que fizeram coisas impressionantes, sim. Mas nenhum deles era filho de Deus. Nenhum deles é capaz de te dar a salvação, te dar o céu. Só o sangue de Cristo derramado na cruz é capaz de fazer isso. Por isso, vamos falar um pouco do caos que houveram no mundo, para que nós possamos ver como está a nossa vida em relação a Deus, para que nós estejamos preparados para os dias que virão. O primeiro caos que eu gostaria de citar é o caos familiar. Onde nós vemos isso na Bíblia? Naquele problema que houve entre Abel e Caim. Caim, ele tinha uma maldade no coração, uma inveja do irmão. Alguma coisa incomodou o coração de Caim a tal ponto que ele tomou uma decisão. Qual? A de matar o irmão dele, Abel. É triste dizer isso, que a primeira pessoa que perdeu a sua vida no mundo não perdeu de forma natural, mas ele foi assassinado. Então, assim, pensa que a primeira família que houve no mundo teve sérios problemas logo de início. Pensa como que ficou o coração de Adão e Eva. O pai e a mãe de Abel. Primeiro, eles perderam um filho. Encontraram o filho morto. E o outro filho fugiu. Nunca mais devem ter visto Caim. Percebe a tristeza que deve ter se abatido? Quantas e quantas pessoas não têm problemas familiares nesta vida com os filhos? Às vezes, pai e mãe dedicam suas vidas a criar seus filhos e quando eles vão para a escola, tudo aquilo que eles demoraram quase uma vida para ensinar para os filhos, em uma semana a escola tira. Porque o problema não está em si na escola, mas aqueles que frequentam a escola. E olha que eu nem estou falando da questão cultural, isso eu vou falar daqui a pouco. Mas você percebe que as amizades, muitas vezes, elas superam a nossa filiação com o nosso pai, com a nossa mãe? Às vezes nós damos mais atenção, mais credibilidade, mais confiança a nossos amigos do que aos nossos pais. Percebe isso? Então, assim, hoje no mundo, de várias formas, nós vivemos um caos familiar. Por quê? Porque pai, mãe, filhos não têm como base sólida a fé em Jesus Cristo. Depois, o que nós podemos falar é do caos cultural. Veja, uma das coisas que Satanás conseguiu, principalmente nos dias de hoje, é desfigurar o ser humano. O choque cultural entre a fé cristã e a vida no mundo é tão grande, é tão desproporcional à distância, que
Nós não sabemos mais para onde que a sociedade está caminhando. Porque as pessoas estão adquirindo, por causa de culturas erradas, ideologias que fogem daquilo que é o mais essencial no ser humano, que é o amor ao próximo. As outras pessoas meio que se tornaram inimigas. Se você não é como eu, então você que se dane. E se precisar, eu te mato. Então, olha a cabeça das pessoas. Isso se reflete em tudo. Tudo no trabalho, no esporte, no relacionamento com as pessoas, na família. Sabe, o choque cultural é muito forte, porque há uma contracultura no mundo desviando os olhos e as ideias das pessoas de Deus para coisas inteiramente mundanas. Não há como negar isso. Depois, nós temos um caos de ordem natural. Veja, é inegável que às vezes na vida acontecem coisas que nos deixam alarmados. Por exemplo, desastres naturais. E assim como nós podemos ver, por exemplo, na história bíblica, né, nós estamos falando do caos cultural. Nós podemos ver isso claramente na Torre de Babel, onde Deus confundiu as línguas, as pessoas não se entendiam mais, e hoje as pessoas não estão se entendendo mais. No caos natural, nós muitas vezes passamos por situações de calamidades que nós não temos controle sobre isso. Eu lembro alguns anos atrás que houve uma série de terremotos e quando no jornal passou o número de mortos, eu fiquei abismado. Pensa um número grande de pessoas que num único instante perderam a vida. Terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, doenças, pestes. Às vezes isso aí não tem como o ser humano controlar. Tudo bem que nós podemos falar que algumas coisas são provocadas pelo homem. Sim, é verdade. Mas nós sabemos que o mundo, naturalmente, nos seus processos, ele tem esse tipo de coisa. Quem que vai controlar, por exemplo, um maremoto? Não tem como. Às vezes acontece de forma tão inesperada que não tem como as pessoas se prepararem de fugir. Então nós vivemos um caos familiar, um caos cultural, um caos natural, mas tão grave quanto é o caos moral. Veja, um dos bens preciosos da igreja é o caos, a nossa vida moral. Porque veja, não tem como nós falarmos que seguimos Jesus Cristo se nós vivemos de qualquer jeito. Se nós nos comportamos de qualquer jeito. À medida em que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus Cristo, à medida que nós somos integrados à igreja, o nosso meio de viver, a nossa forma de viver, o nosso jeito de se relacionar com o que está à nossa volta tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para nós e não ver mais o cabeça. Eles têm que enxergar Jesus em mim. Não é o que São Paulo dizia, não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque as pessoas viam o Paulo. Eles não viam mais o Saulo. E ao verem o Paulo, eles imediatamente identificavam com Jesus Cristo. É que nem quando você pega um menino lá,
Aí você olha pro pai dele, a feição dele, o rosto, às vezes até aquele estique, né? Você vê nossa, realmente aquele menino, aquele ali é o pai dele. É inegável. Você faz a associação imediatamente. Percebe? Então, nossa, na questão moral, que é um bem precioso da igreja, hoje nós estamos vivendo um caos moral, né? Porque nós muitas vezes nos dizemos católicos, mas não nos comportamos como católicos. Você pode ver que aqui atrás de mim, aqui nesse painel, eu gosto desse espaço, porque aqui em cima, aqui, ó, eu coloquei, eu chamo esse oratório meu de pedacinho do céu. Eu coloquei ali uma imagem de Deus sentado no trono junto com Jesus e o Espírito Santo. E de um lado os santos, de outro lado os apóstolos, né? Então, sempre quando eu olho para essas imagens, eu tenho aquele meu foco, o foco do céu. Então, o que acontece? Isso vai refreando em mim a minha vivência da fé, daquilo que eu busco, que é o céu, e fico me refriando na minha ira, na minha revolta contra as pessoas que muitas vezes me ofendem, que me tratam mal. É claro, o que a palavra nos ensina? Irai-vos, mas não pequem. Então, assim, o que é a ira? A ira é aquela revolta que te dá de quando você sofre algum dano, alguma maldade que as pessoas fizeram com você. Só que nós que somos filhos da igreja, somos a noiva de Cristo, a nossa forma de reagir a essas situações não é pagar o mal com o mal. Não é como lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, né? Não, nós diante de uma situação, o que nós fazemos? Nós nos recolhemos e oramos, pedimos força para Deus para suportar a ofensa. Não é o que nós rezamos o Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, nós temos que não só deixar morrer em nós o mal que foi feito, mas não fazer com que esse mal cresça que nem uma massa de pão. Ou seja, a gente acabar estendendo isso para as pessoas, ficar, como que a gente costumava dizer antigamente, essa maledicência de ficar falando mal da pessoa. Olha, aquele fulano, aquele Beltrano fez isso, falou isso, fez aquilo. Temos que refrear a nossa língua, entendeu? Nos interiorizar, colocar a nossa justiça nas mãos de Deus. Oh, mas, ô cabeça, não é fácil. Tem horas que a coisa descamba mesmo. Tudo bem. Mas se você caiu na vingança, na revolta e transformou isso em algum ato violento, seja por palavras ou seja com ações, volta para trás, dê um passo para trás. Se recolha com Deus, se aprume novamente e procure o padre da sua comunidade. Vá lá fazer uma boa confissão, peça a ele uma orientação, faça penitências, jejum, orações, para que o Espírito Santo de Deus traga não somente a paz ao seu coração, mas o desejo de viver em paz com todos. Percebe? E, por fim, um dos grandes problemas, o caos que nós vivemos nos dias de hoje, é o caos espiritual. Porque assim, ó, no caos moral, onde nós vemos o caos moral que nós estávamos falando? Em Sodoma e Gomorra. Porque, nossa, quando chegaram os anjos lá, junto com Ló, e as pessoas perceberam a visita dos anjos com Ló, eles foram lá na casa de Ló, porque, meu Deus do céu, tem anjos no nosso meio. Não. Eles queriam pegar o anjo com desejos libidinosos. Olha que absurdo. Percebe isso? Como que o caos
moral, ele degrada o ser humano a ponto de você pegar as coisas santas e querer cometer o sacrilégio, igual a pessoas que vão à igreja, roubar a Eucaristia, ou que vivem uma vida devassa. E isso nos joga para esse novo caos agora, o caos espiritual. Porque aonde nós vemos o caos espiritual? Nesta confusão que há no mundo de religiões, de pessoas que muitas vezes elas, ao invés de ensinarem com pureza aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que a igreja nos ensina, a pessoa meio que inventa uma religião da cabeça dela. E ela contamina as pessoas, porque assim, olha, um dos grandes problemas que houve no céu lá no início foi que Lúcifer, na sua revolta com Deus, ele contaminou outros anjos com a ideia dele. E os outros anjos compraram essa ideia e se revoltaram contra Deus. Por isso foram expulsos do céu, né? E nós hoje vivemos essa grande confusão. Porque, assim, um dos problemas que o Senhor e os santos nos avisaram é que antes da manifestação do filho da perdição do anticristo, haveria uma grande apostasia. O que é isso? Uma deserção da fé. Jesus vai questionar nos evangelhos assim: será que o filho do homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Então nós temos um problema, que a fé verdadeira, a igreja que o Senhor nos deixou, assim como deixou a arca para Noé, para que a família e os animais fossem salvos, a igreja que o Senhor nos deixou para que nós possamos ser salvos, hoje está sendo banalizada. Tanto por pessoas de fora quanto por pessoas de dentro. Lá na arca de Noé, não tinha o Cã, que deu uma dor de cabeça grande para Noé? Então, assim, puxa vida, né? Nós não podemos fingir ser católicos. Nós temos que ser católicos. Nós temos que ser pessoas que levantam de manhã e rezam, que fazem o sinal da cruz acreditando nos valores morais e espirituais da nossa fé. Nós temos que ser pessoas que leem a palavra de Deus. Nós temos que ser pessoas que conhecem a doutrina da igreja. Nós temos que ser pessoas que fazemos as nossas orações particulares e com a comunidade. Nós temos que ser pessoas que vão à Santa Missa e comungam do corpo e do sangue do Senhor. Isso é a vida eterna. Não tem como nós pensarmos na nossa caminhada para o céu se nós não tivermos uma caminhada com a igreja. Então, você percebe que os diferentes caos que houveram na humanidade fazem com que nós cada vez mais nos voltemos para as trevas, ao invés de nos voltarmos para a luz. Por isso que Jesus diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Então, assim, onde nós vemos principalmente na palavra de Deus o caos espiritual? Quando nós crucificamos o Senhor. Mesmo ele sendo o pão da vida, mesmo ele sendo a fonte da verdade, mesmo ele sendo o caminho da salvação, nós achamos certo crucificá-lo, matá-lo, assassiná-lo, porque o que aconteceu para Jesus foi um assassinato. Premeditado ainda. Puxa vida, olha. Então, assim, nessa caminhada que nós estamos tendo com as revelações do Senhor, que nós, a exemplo do que Pedro está nos avisando, né? Que nos últimos dias viriam os zombadores. Puxa vida, quantas pessoas falando da fé e mal da fé.
mas que através da sua entrega com Deus, que você esteja blindado na sua fé, que você esteja resguardado em Cristo, debaixo do manto de Nossa Senhora. Podemos olhar para Maria e ver ela como a principal discípula de Cristo. Se você não sabe como fazer para viver a sua fé, olhe para os santos. Eu, por exemplo, sou devoto de Santo Antônio de Pádua. Sou devoto de Santa Bernadette Soubirous. Eu olho para eles e eu enxergo caminhos que me aproximam de Jesus para fazer cada vez mais aquilo que agrada o coração do Senhor. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Lourdes, quando Maria, mãe do Senhor, se manifestou a Bernadette lá na França, na cidade de Lourdes, revelando que ela era a Imaculada Conceição. O que eu devo fazer? Eu devo, nessa estrada caminhando para Jesus, quando eu olho para os santos, eu tenho que ser igual quando eu estou com o meu carro na estrada, olhando as placas. Curva perigosa, diminua, reduza a velocidade, obstáculo à frente. Eu tenho que ir prestando atenção nas placas para que eu me mantenha bem no caminho. O caminho é Jesus. O final desse caminho é o céu. As placas são os santos que me ajudam a fazer esse caminho para chegar ao céu. O carro é a igreja. Eu tenho que estar na igreja para poder fazer essa viagem até o céu. Então, que com essas palavras você possa prestar atenção no caos que está instalado no mundo. E diante do caos, olhar para essa luz que é Jesus. Para que no meio das trevas, a sua fé resplandeça. Amém? Que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.